E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui, né, a respeito de elétrica. Então a gente que trabalha em obra, é muito comum, pessoal, a gente fazer alguns serviços onde o cliente liga para a gente e fala que está caindo o disjuntor. Então, primeira coisa, esse vídeo não é para você que é eletricista, tá? Então não vou falar em termos técnicos, eu vou falar em termos que todo mundo ali, pessoas que estão assistindo, que não são da área, que são curiosos, para todo mundo que possa entender o assunto. Então eu tô aqui, ó, com cabos, tá? Não é fios, são cabos, são flexíveis. O fio já entra na característica de rígido. Esses cabos, eles são flexíveis, né? Você repara que eu consigo, né, movimentar aqui com facilidade. Então aqui eu tenho um cabo de 1,5. Aqui eu tenho um cabo, deixa eu colocar na sequência para ficar melhor, certo? Eu tenho um cabo aqui de 2,5, esse preto. Eu tenho um cabo aqui de 6 milímetros, que é esse verde, e eu tenho um cabo aqui de 10 milímetros, que é esse preto. Então, o que esses materiais, pessoal, eles têm em comum? Se vocês repararem, todos eles são feitos do mesmo material, cobre. Esse aqui tem um pouco de material, esse aqui já tem um pouco a mais, esse aqui já tem um pouco a mais, e esse aqui já tem muito mais material. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Muitas vezes, um cliente liga para a gente e fala que está caindo o disjuntor. Né? Vou me referir no caso de chuveiro, que é muito comum acontecer isso. Ah, o meu chuveiro a gente liga e a gente passa um tempo tomando banho e ele cai. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, pessoal, a instalação ela foi feita com uma bitola de fio. Por exemplo, eu faço com essa bitola aqui. Né? Eu não tenho um fio de 4 milímetros, mas vamos supor que isso aqui é um fio de 4 milímetros. E eu faço a instalação com fio de 4 milímetros e tenho um chuveiro tal na minha casa. E aí, em decorrência, eu quero tomar um banho mais quentinho, né? Mais confortável ali, e troco o meu chuveiro para um chuveiro mais potente. Então, o que acontece? O meu chuveiro, agora ele tem uma potência maior, então, consequentemente, ele vai ter um gasto maior de energia, consequentemente, vai ter uma corrente maior circulando ali no circuito. Então, se tem uma corrente maior e eu não tenho um disjuntor próprio para aquela corrente a mais adicional que está circulando, ele naturalmente ele vai cair. Então, o disjuntor, pessoal, ele funciona como um guardião. Ele funciona como um guardião ali do circuito, certo? Passou uma corrente a mais do que ele suporta, ele vai e desliga. Por quê? Porque ele está protegendo o circuito, o fio. Então imagine vocês, vamos fazer uma analogia aqui, bem bacana, que os nossos cabos aqui, eles são estradas. Então eu tenho uma estrada mais larga, outra estrada mais larga e uma bem larga. Então vamos supor que nessa estrada aqui, que o cabo de 1,5 passem 10 carros, certo? Nessa aqui eu consigo passar 20 carros, nessa aqui 30, nessa aqui 50 carros. Então, se eu colocar um equipamento que ele tem uma condução de elétrons, né, uma corrente elétrica muito grande, e eu colocar um cabo que não suporta, né? Então, vamos fazer uma analogia que a corrente elétrica seja os nossos carros. Então, eu coloco muito carro para circular em uma estrada que não tem capacidade de absorver esse fluxo, né? Então vai dar o quê? Um congestionamento nessa estrada. Eu coloco aqui 50 carros para andar nessa estrada aqui que só pode andar 10. Então tem um congestionamento aqui de carros. Fazendo a analogia para a eletricidade, então se eu colocar um aparelho, né, que é para trabalhar com essa bitola, né, no caso uma estrada muito larga, que consegue passar vários carros, vários elétrons, vários amperes ao mesmo tempo, eu coloco aqui, ó, esse fio. Então o que acontece? O que vai acontecer com esse fio? Ele vai aquecer. Ele vai aquecer a ponto de derreter esse isolamento e causar um incêndio, né? Na verdade, é o que mais acontece. Então o que acontece? Não é só eu chegar na residência e o disjuntor do chuveiro está caindo e eu trocar o disjuntor, né? Então eu tenho esse cabo aqui, né, que foi programado para um certo chuveiro. Então tem certa quantidade de carros passando aqui
e eu coloco um chuveiro mais potente, aumentando a minha quantidade, o meu fluxo de elétrons, a minha quantidade de carros passando pelo mesmo fio. Então, se eu colocar um disjuntor maior, você concorda comigo que esse disjuntor ele vai permitir que se passe uma corrente muito elevada por ele, né? Porque a tendência dele é desarmar quando passa uma corrente acima do que ele foi projetado. Então, se ele está com uma corrente muito alta ali, ele vai passar um fluxo de elétrons gigante, só que a minha estrada, o meu fio aqui, o meu cabo, desculpe, ele não comporta essa quantidade de corrente. E aí que na maioria das vezes as pessoas não entendem. Então, às vezes você vai falar que tem que, para trocar o disjuntor, não é só trocar o disjuntor, eu preciso olhar a instalação, eu preciso analisar a instalação. Será que essa instalação, ela suporta essa corrente que está passando? E as pessoas não entendem. Então, muitas vezes, as pessoas leigas, acontece isso, acabam só trocando o disjuntor e não prestam atenção no fio que está para trás, e aí onde acaba acontecendo os acidentes, incêndios, circuitos superaquecendo, comprometendo a segurança da instalação. Então, pessoal, vai fazer qualquer troca de disjuntor, não é só simplesmente trocar. Se o disjuntor está caindo, ou ele cai por curto-circuito, ou ele cai por sobrecarga. Alguma coisa está acontecendo, não é só chegar lá e trocar o disjuntor. Eu preciso analisar, eu preciso ver qual é o fluxo de corrente que está passando ali naquele circuito. Será que se eu colocar um disjuntor, ele vai proteger o meu cabo? Será que o meu cabo tem capacidade suficiente de estar passando essa corrente agora que o disjuntor vai permitir? Então, são perguntas essas que vocês têm que fazer antes de sair trocando qualquer disjuntor. Beleza? Até uma próxima.